Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e entramos aqui no novo capítulo de utilização dos sets. Então, os sets fazem parte da melhor funcionalidade que o Lingo possui. Quando nós utilizamos os sets, nós podemos agilizar o trabalho na modelagem matemática. Eu já te falei isso anteriormente, mas vamos recapitular aqui então. Nós podemos utilizar os sets. Então, primeira pergunta, por que nós devemos utilizar os sets? Então, imagine o exemplo anterior, onde nós tínhamos os armazéns e os destinos. Imagine se nesse exemplo você tivesse 100 armazéns. Imagine o trabalho que você teria para colocar as 100 restrições falando que o armazém só pode enviar aquilo que ele possui. Então, você teria que criar a primeira restrição. O armazém 1 deve enviar somente o que ele possui armazenado. O armazém 2 deve enviar somente o que ele possui em estoque. O armazém 3 só pode enviar o que ele possui em estoque, até chegar no 100. Quando nós utilizamos o set, basta botar uma restrição, que eu tenho que falar. Cada armazém não pode enviar mais unidades do que ele possui. Ou seja, cada armazém só pode enviar o que ele possui em estoque. Então, ao invés de ter que criar todas as restrições para cada um dos 100 armazéns, com a utilização de sets, nós escrevemos uma equação que automaticamente, quando nós solucionamos o Lingo, vai criar as 100 restrições para a gente. Então, o que são os sets? Nós vimos que é interessante utilizar, mas o que é o set? Os sets são grupos de objetos que possuem alguma relação. Ou seja, se numa empresa você tem uma lista de produtos, você pode criar uma lista de set com os produtos. Sejam os alimentos. Então, vamos criar um set com os alimentos. Arroz, feijão, salada, peixe, frango. Isso pode ser um set. E um set de caminhões, ou seja, caminhão 1, caminhão 2, caminhão 3, caminhão 4. De empregados. Então, a empresa tem 20 empregados. Então, você coloca um set com os empregados. Então, lá dentro você vai ter o empregado 1, 2 e 3. Só que além de você ter esse item, esse objeto, esse grupo que tem alguma característica em comum, ele precisa ter um atributo. Então, por exemplo, os empregados. Qual é o custo que cada um possui? Porque embora a empresa tenha 20 empregados, cada um pode ter um custo diferente. Cada um pode ter uma produção diferente. Cada um pode ter uma jornada de trabalho diferente. Então, você consegue definir esses atributos para cada empregado que esteja lá no seu set. Você pode informar, por exemplo, a capacidade dos caminhões, o horário que os caminhões funcionam, quantas viagens cada caminhão pode fazer, quanto de manutenção cada caminhão precisa, qual é o espaço de cada caminhão. Então, com os sets, você tem um grupo de algo e desse algo você associa os atributos. Os sets possuem várias caracterizações, vários grupos. Nós vamos ver isso nos próximos vídeos, mas eu já adianto aqui. Então, dentro dos sets, nós temos os sets que são os primitivos e os sets que são derivados. Aqui eu vou dar uma breve introdução e nos próximos vídeos nós vamos ver a fundo exatamente o que é cada um. O set primitivo, como o nome já diz, é o primeiro set. Então, por exemplo, um set primitivo são os armazéns. Outro set primitivo são os destinos. Um set derivado é justamente o set dos arcos entre origem e destino. Então, primeiro eu vou informar aqui no modelo de transporte a origem e o destino. Então, dois sets, os dois primitivos. E depois eu vou criar um set que é derivado de algo. O derivado é justamente que é formado por algo, ele deriva de algo, ele é formado por algo que já existia. Por exemplo, o queijo é um derivado do leite. Por quê? Porque o queijo foi formado com a utilização do leite, certo? Só um exemplo para associar. Então, no próximo vídeo, nós vamos entender como que nós podemos informar um set primitivo lá
na parte onde nós formamos o set no nosso modelo. Então, nós temos aqui as maneiras. E depois vamos entender também como que nós podemos fazer para classificar os sets derivados. O interessante é que existe essa árvore aqui, que nós temos os sets e eles são divididos no primitivo, no derivado. O derivado ele tem o denso e o sparse, que nós vamos entender também no próximo vídeo como que funciona. E do sparse nós temos a lista explícita e membership filter, que também nós vamos ver mais na frente o que significa. Isso aqui, na realidade, você nem precisa levar na cabeça essa imagem, mas é interessante que você entenda quais são os tipos de set que você pode utilizar aqui no Lingo, que é uma das melhores funcionalidades que o Lingo possui. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais!